Pronto. Boa noite a todos. Boa Eu quero noite. agradecer por essa oportunidade de estar junto com vocês. É um tempo muito precioso. A gente poder se conectar, estar junto mesmo estando longe, né? Um dos privilégios da tecnologia dos nossos dias. A gente teve que aprender meio à força, mas graças a Deus por isso, né? Essa é uma forma da gente caminhar junto mesmo estando longe. E eu gostaria de compartilhar, na verdade, não é nem trazer, compartilhar um texto que tem batido forte no meu coração já há alguns dias, como líder da igreja, né? Não sei se os irmãos sabem, eu sou irmã da Tati, cunhada do Marcelo, tia da Thaís, e eu e meu marido, a gente tem servido no Ministério Pastoral já há mais de 20 anos, e a gente tem visto muitas mudanças na igreja cristã nesses 20 anos. Tem hora que a gente fica até embasbacado, né, de ver quantas mudanças e tudo muito rápido. Antes as mudanças demoravam gerações, né? Antes as atualizações eram feitas em modo bem devagar, né? E de uns anos para cá, tudo tem mudado muito rápido. E não estou falando só de tecnologia, né? Eu estou falando de conceitos, estou falando de princípios, de forma de se viver a fé. Estou falando de mudanças de perguntas, mudanças de respostas que se faz para a Bíblia, que se encontram na Bíblia. Eu estou falando de formas de adoração, eu estou falando de formas de viver a fé, de viver em comunhão. Essa é uma delas, né? Como que a gente vive em comunhão à distância no isolamento social, né? E isso mudou muito rápido, né? A gente teve que correr atrás de algumas coisas, outras já faziam parte do nosso dia a dia. E eu gostaria, né, de compartilhar com vocês um texto que está lá em Hebreus, capítulo 12. Esse texto, a gente precisa entender que ele está dentro do contexto de todo o capítulo 12 de Hebreus. Nós vamos ler só alguns versículos, do 25 ao 29, tá? Mas ele está dentro do contexto que fala do poder da esperança em Cristo, que fala das grandes nuvens de testemunhas, né? Que a gente tem, que testemunham da nossa fé, de gente que veio antes de nós, que acompanharam as mudanças antes de nós, e que nos deram, né, uma base, um testemunho para que a gente pudesse enfrentar o que estava por vir lá na época de Hebreus, né? E quando a gente lê Hebreus, a gente reconhece isso. E aí ele fala lá nos dois primeiros versículos de Hebreus 12 que a gente tem, né, esses testemunhos poderosos. Lá no capítulo 11 está falando dos testemunhos de fé, de homens e mulheres de fé, né? Que apesar de não verem a concretização da promessa, viveram em fidelidade ao Senhor. E no versículo 2 ele fala que a gente ainda, né, nós vivemos com a nossa fé alimentada, impulsionada pelo testemunho de outros, né, também, mas nós ainda temos uma carreira. Há uma carreira proposta para nós, né, na época dos hebreus e para nós agora hoje, né? Então, como é que nós vamos chegar no fim dessa carreira? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então, é o mesmo fundamento. É o mesmo fundamento hoje e era o mesmo fundamento na época dos hebreus. Então, assim, eu quero assim, pedir a todos que considerem isso quando a gente lê os versículos 25 a 29. Ok? Vamos lá, então? Hebreus 12, 25 a 29. Considerando tudo isso, o autor aos Hebreus encerra o capítulo 12 falando: tende cuidado, não recuseis ao que falam, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus vos adverte. Tá ruim de ler aqui, gente, desculpa. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda mais uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, versículo 27, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas
para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E eu confesso para vocês que esse texto tem tirado o meu sono de uns dias para cá. Principalmente porque ele encerra o capítulo 12, que começa assim tão lindo, e ele parece que encerra dando um chacoalhão no povo, aos hebreus, sabe? E aí eu fiquei pensando o que essa palavra tem a ver, né, com a caminhada cristã na época dos hebreus e o que ela tem a ver conosco, né? Vamos pensar que esse texto ele foi escrito num período de grande crise. Esse texto foi escrito entre o martírio dos principais apóstolos, como Pedro e Paulo. Pedro foi crucificado, Paulo foi decapitado. É nesse contexto que Hebreus foi escrito. E logo depois a destruição de Jerusalém, por causa da perseguição e todo aquele problema. Então, nós temos aqui uma comunidade de cristãos que não eram pobres, mas eles tiveram muito da sua estabilidade financeira foi tomada por conta da crise que eles estavam vivendo. Eles foram perseguidos e muitos, no contexto dos hebreus, estavam sob ataque, a sua fé estava sob ataque, então havia o risco de abandono da fé. Então, assim, a gente precisa entender que quando o autor aos hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, dirigiu a essa comunidade esta palavra, ele está falando da necessidade de que, em momentos de crise, se reveja os fundamentos da nossa fé. Ou talvez se descubra, né, os fundamentos da nossa fé. Ele está falando, está trazendo um alerta, e eu acho bem interessante, porque a tendência, desde o Antigo Testamento, no período do Novo Testamento, e na nossa época também, a tendência é a gente selecionar as coisas que a gente ouve, as coisas que a gente toma como verdade de acordo com as circunstâncias que a gente está vivendo. E por isso que ele começa, tende cuidado, não recuseis ao que fala, como os antigos fizeram. Eles recusaram aqueles que falavam em nome de Deus e por isso eles sofreram as consequências. E ele está falando muito menos nós, que não apenas ouvimos de homens de Deus, como tivemos Jesus aqui caminhando com a gente, falando como que é feito, como deve ser feita a nossa fé, qual deve ser o fundamento da nossa fé. E muitos se desviaram. Então, assim, ainda existe um chamado para a gente dar atenção àquilo que realmente é verdade, aquilo que realmente vem dos céus para a nossa vida. Então, assim, o autor aos Hebreus está chamando o povo para prestar atenção. A gente precisa parar, talvez, de falar tanto e tentar ouvir mais. Parar de tentar dar explicações para as coisas ou para as circunstâncias, ou justificar nossos atos, e ouvir aquele que dos céus nos adverte. E a gente tem a palavra do Senhor na nossa mão justamente para isso. Então, ele está falando. E aí vem uma série de verbos, uma série de palavras aqui que eu acho bem interessante, do versículo 26 em diante, está falando daquele cuja voz abala a terra, mas não só a terra, vai abalar também o céu, ou seja, vai abalar tudo, vai sacudir tudo. Está parecendo a música da Ivete Sangalo, né? Vai sacudir, vai abalar. Mas o fato é que esses termos, abalar, olha quantas vezes aparece no versículo 26, 27, 28, é tudo abalar, inabalável, e vai balançar, e não vai balançar mais e tal. Mas a ideia é que existe uma ação de Deus para revelar aquele fundamento. Por exemplo, quando a gente vê no versículo 27, que ele está explicando o versículo anterior, ele está falando, ainda uma vez por todas, significa, ou seja, de uma forma definitiva, há um movimento de Deus no meio do seu povo. Ele está falando para cristãos lá em Hebreus, e ele está falando para nós hoje. Há um movimento de Deus em relação ao seu povo para a gente buscar os fundamentos da nossa fé. Há uma sacudida
Olha só, a remoção das coisas abaladas como tinham sido feitas para as coisas que não são para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, eu fiquei assim muito impactada com essa palavra, porque não é fácil a gente pensar que estamos sofrendo tantas dores, tantas perdas. Não é fácil a gente pensar que a gente está vivendo um momento de crise sem precedentes. Acho que quem está aqui no grupo, ninguém nunca viveu uma situação nem parecida com essa que a gente está passando. O mundo todo está estarrecido com o que está acontecendo e já faz tempo. E a gente tem visto muitas coisas ruírem. Nós temos vivido isso, né? A gente tem visto famílias inteiras sendo dizimadas, a gente tem visto empresas, indústrias sofrerem e quebrarem. Então, a sensação que eu tenho é que tudo está ruindo. A gente tem visto igrejas inteiras se desmoronarem. Eu não estou falando de prédio, eu estou falando, né, de vidas, de pessoas que disseram que não voltam mais, que não querem mais saber, que se decepcionaram com Cristo. E eu me pergunto, sabe, a partir desse texto, se de fato não é hora de nós, ao invés de ficarmos pedindo para o Senhor mudar a situação, ao invés de ficarmos orando, clamando para o Senhor tirar essa dor que toma conta do nosso coração, ao invés de nós falarmos, porque eu confesso que eu tenho orado para o Senhor fazer parar essa pandemia, exterminar esse vírus, já que vacina, remédio não está funcionando direito, mas eu tenho clamado ao Senhor para mudar isso, mas de uns dias para cá, a partir dessa palavra, eu sinceramente, meus irmãos, eu não sei se não é hora da gente começar a clamar ao Senhor e pedir, Senhor, eu estou vendo tudo desmoronar à minha volta, estou vendo tudo ruir à minha volta. Eu preciso que o Senhor me mostre. Eu preciso, em oração mesmo, Senhor, mostra para mim do que é feito a minha fé, para eu ter onde me apoiar. Eu vejo isso nesse texto, meus irmãos, porque fala desse movimento de abalar para que as coisas que não são abaláveis permaneçam. Sabe? Esse texto está falando... Oi? Alguém quer falar alguma coisa? O Ricardo, Ricardo é nosso líder, ele está no hospital, né? E ele está se tratando do Covid. Ricardo, a pastora Leciane, ele já tinha ouvido você numa pregação em inglês que você tem. Ah, sim. E ele foi uma das pessoas que pediu para que a gente trouxesse você aqui para dar essa palavra. Só esse parênteses aqui, falando do Ricardo, esse grande amigo nosso, grande líder. A Obrigada. Pessoa por nós, muito querida. Né? Obrigada. Daqui a 15 dias a gente vai estar comendo pastel, né, Ricardo? E a mãe dele, como tá? Tá bem, né? A dona Beth está bem também. Está se recuperando, né? Que bom, a gente orou por ela também, né, nesse tempo. Pronto. Só que bom. A gente tem aqui a presença da Iolete, que é minha amiga aqui do loteamento. Bem-vinda, Iolete. Deus abençoe. E a minha irmã, Alessiane, está trazendo a palavra, a reflexão sobre a oração, sobre os tempos, fazendo uma apanhada aí dos tempos que a gente tem vivido, né? Comparando com a época dos apóstolos, né? Ela está falando texto sobre Hebreus. E vamos lá, Nani. Beleza. Qualquer coisa pode falar aí, que eu começo a falar, não paro mais. A gente está gravando, viu, Iolete, Ricardo, vocês que chegaram depois um pouquinho, daí a gente disponibiliza toda a conversa, desde o início, tá bom? É por isso que o Júlio não apareceu, porque a gente está gravando. Voltando, então, ao que a gente estava falando, eu percebo, assim, na nossa caminhada cristã, se você já entregou sua vida a Jesus, se Jesus é o Senhor, é o seu Salvador, a gente precisa entender que, desde o momento que a gente conhece Jesus até quando ele vier nos buscar, vai existir sempre movimento de Deus de transformar a gente.
de mudar, de moldar a gente para que a gente viva de acordo com a vontade dele no tempo que nós fomos plantados. O que me chama muita atenção é que aqui no versículo 27, a palavra diz para que a remoção das coisas abaladas, a palavra remoção tem a ver com transformação, é a mesma palavra metanoia, é o mesmo original da palavra metanoia. Então, há uma transformação das coisas abaladas, há uma remoção de lugar das coisas que são, vamos dizer assim, que não servem para o nosso equilíbrio, elas são incertas. Isso me faz lembrar aquela advertência de Jesus para não se edificar a casa sobre areia, mas sobre a rocha. Veja, fundamento firme, fundamento abalável, é a mesma palavra aqui, fundamento que se mexe. Então, no versículo 28, ele diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, recebendo algo que não se mexe, algo que é firme, nós temos condições de viver. E não só viver, ele fala, nós podemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Ou seja, a carreira que é proposta para todos aqueles que servem ao Senhor, que conhecem ao Senhor e desejam continuar servindo ao Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, eu cheguei à conclusão que, de repente, a gente, como Igreja do Senhor Jesus, como pessoas que querem ser relevantes nessa geração, querem ser testemunhas para as futuras gerações, com tantas mudanças que ainda estão por vir, eu acredito que é hora da gente, talvez, mudar um pouco o foco da nossa oração. De repente, não é hora da gente ficar pedindo para o Senhor mudar a situação, porque a gente não sabe se ele vai mudar. Não mudou até agora, já estamos no segundo ano, né? E as coisas ainda estão feias. Estão feias. Mas talvez seja um convite do Senhor para a gente se submeter a ele, ao movimento do Senhor, de transformar a gente, de remover da nossa vida aquilo que não é firme, aquilo que não pertence ao firme fundamento da fé. Sabe, quando nós recebemos um reino inabalável na nossa vida, aquilo que pode ser abalado por qualquer circunstância ou qualquer momento, aquilo vai causar atrito. Então, assim, é preciso que a gente se renda, sabe? Eu não estou falando de conformismo, eu não estou falando assim, é assim mesmo. Não, eu estou falando da gente buscar a razão da nossa fé hoje. Nós buscarmos aquilo que realmente faria a diferença na nossa vida hoje. E o autor aos Hebreus encerra no versículo 28, dizendo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele chega à conclusão que, quando o Senhor está trabalhando na nossa vida, o fogo do Senhor, se a gente submete ao Senhor, é claro, o fogo do Senhor vai consumir aquilo que é palha, aquilo que é madeira, aquilo que é papel. Só aquilo que sobrevive ao fogo da nossa vida que vai resistir. Então, assim, eu não estou falando que Deus é que trouxe essa pandemia para nós. Não estou falando que Deus é o culpado de tudo isso. Mas eu estou falando que é tempo da gente se submeter a Deus, para que, de fato, a gente possa, então, viver de um jeito diferente e ser relevante nesse tempo tão difícil que a gente está passando. Porque se a gente olhar, né, na época que Hebreus foi escrito, eles não estavam passando por tempo fácil. Se a gente olhar para as gerações anteriores à nossa, eu não vivi as outras pandemias, né? Mas teve gente que contou histórias sobre as outras pandemias. Aliás, nós vivemos um H1N1 esses tempos atrás, né? Mas, graças a Deus, a vacina foi efetiva, foi rápida, né? Mas pessoas morreram também com H1N1. Não teve isolamento por tanto tempo, igual a gente teve, mas poderíamos até considerar a gripe de 2009 algo assim, em nível pandêmico, né? Mas o fato é que a gente não sabe, meus queridos, a gente não sabe como lidar com a situação hoje, a gente não sabe como a gente sair dessa. Mas a gente pode pedir para o Senhor, Senhor, revela o fundamento da minha fé agora.
Sabe, eu creio de todo o meu coração, a partir da Bíblia, que a crise, qualquer uma delas, mas essa que nós estamos vivendo, ela revela o fundamento da nossa fé. Ela revela do que é feita a nossa fé. E se por acaso, nesse momento de tanta dor, de tanta dificuldade, você esteja se sentindo perdido, você esteja se sentindo sem esperança, o meu convite é: entrega o teu caminho para o Senhor. Coloca a sua casa e fala: Senhor Jesus, eu quero edificar a minha vida sobre o fundamento que é Cristo. Sabe? Eu acredito que esse é o momento. Se no momento, puxa vida, a gente teve agora esses dias, o presidente do presbitério nosso aqui, pessoa muito chegada a nós, faleceu de Covid. E foi uma comoção na região toda, porque ele é pastor há muitos anos aqui na região e todo mundo conhece. E nós temos ovelhas aqui na nossa igreja que foram ovelhas dele. E assim, foi muito triste mesmo. E as pessoas, a maioria das pessoas ficaram sem saber o que fazer. E agora, né? Eu sinceramente, meus irmãos e minhas irmãs, eu entendo, sabe? Eu entendo, a gente tem sofrido com os nossos irmãos, tem vivido, irmãos que perderam o emprego, irmãos que perderam a renda, irmãos que perderam a empresa, tiveram que demitir. É o caos que nós estamos enfrentando, mas nesse tempo eu quero convidar você para que juntos a gente busque ao Senhor e diga: Senhor, eu preciso de transformação. Sabe? Essa metazinho, que é a palavra, né? A metanoia, é a transformação daquilo que não serve de fundamento para a nossa vida. Se o nosso fundamento, de repente, era a estabilidade financeira, a gente viu que ele não pode resistir a uma pandemia. Se o nosso fundamento é a nossa saúde, a confiança de que a gente sempre vai ter saúde, essa pandemia revelou que ninguém está imune, está todo mundo sujeito a um vírus minúsculo que ninguém pode ver. Se a nossa segurança, se a nossa firmeza, a nossa estabilidade está firmada nos nossos relacionamentos familiares, também a gente chegou à conclusão que eles se vão. Infelizmente, eles se vão. Eu e a Tati passamos por uma situação bem complicada há 2 anos e eu acho que os irmãos oraram por nós também, na época que a nossa mãe teve um quadro bem complicado de pneumonia, semelhante aos quadros complicados de coronavírus, e a gente pensou que ia perder a mãe, não é, Tati? A gente pensou que ia perder a mãe e foi uma situação muito difícil, muito dolorida, mas a nossa segurança não está na existência dos nossos pais e nem dos nossos entes queridos. A nossa segurança tem que estar naquele único que é inabalável, que é Jesus Cristo. E então as nossas dores, as nossas perdas vão encontrar consolo, força e restauração naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu creio que a nossa oração hoje é: Senhor, está doendo. Nós estamos sem chão, mas ainda há um fundamento. Se é que você já entregou sua vida a Jesus, ainda há um fundamento. E ainda há uma carreira que o Senhor propõe para nós. Eu não sei o grupo de teatro, né? Tem aí o desafio de servir ao Senhor com os seus dotes artísticos, né? A gente tem acompanhado de longe alguma coisa e é muito legal isso. Eu queria estar aí, eu gosto dessas coisas também, viu? Mas é hora da gente buscar o fundamento da nossa fé para que a gente, de fato, num momento tão difícil como esse, a gente possa servir a Deus de modo que agrade a Ele, não a nós mesmos. De modo que seja com reverência, que é o que o autor dos Hebreus fala, e de santo temor. Porque é assim que o Senhor se agrada do que a gente faz para Ele, né? E eu creio também que é momento da gente orar ao Senhor e falar: Senhor, o que o Senhor quer de nós? Nós estamos prontos para ouvir. A gente não quer repetir o erro de outros no passado que não ouviram a advertência do Senhor. Senhor, queremos te ouvir.
estamos prontos para a sua transformação, é uma necessidade que temos. Eu creio que nessa pandemia também, essa pandemia veio mostrar para nós o que é fundamental para nós e aquilo que é supérfluo, né? Com a queda da renda, a gente teve que cortar um monte de coisa na nossa vida, não foi? A gente teve que cortar um monte de gasto para se adaptar à nova receita, né? Ou à falta dela. E eu acho que é tempo da gente aprender para que quando essa pandemia passar, a gente possa ter um equilíbrio econômico, para que a gente não seja um povo endividado como a gente tem vivido durante tantas décadas sem pandemia. E agora a gente teve que cortar. Então, eu creio que esse é tempo também da gente corrigir algumas coisas, tirar aquilo que é supérfluo da nossa vida, para que a gente, de fato, possa estar livre. Está livre. Imagina a hora que você pegar o seu salário e poder dizer para onde ele tem que ir, e não o seu salário chegar na sua mão e ele já ir para a mão dos outros sem você querer, né? É hora da gente corrigir isso, é hora da gente... Outra coisa que a pandemia mostrou, eu acredito que sim, muitos lares disfuncionais tiveram que conviver, e isso veio à tona, né? Problema da violência, problema de falta de paciência, intolerância uns com os outros. Então, isso tudo revelou um problema de relacionamento. É hora da gente buscar conserto no Senhor, falar, Senhor, eu estou aqui para ouvir, fala comigo, como eu posso ser um pai relevante, uma mãe relevante, um filho relevante, um vizinho relevante, né? E não uma encrenca difícil de aguentar. Eu creio que é hora da gente falar, Senhor, nós queremos ser testemunho para as próximas gerações. Eu creio que essa oração a gente pode fazer em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém. 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 A gente agradece a participação da pastora Leciane. Eu vi a Nani no seminário, né? Eu fiz o seminário antes dela, mas eu não terminei. E quando eu conheci a Nani, a Tati e a Patrícia, elas eram chamadas de as portuguesas, porque eles tinham um legal. Aí a gente, lá é as portuguesas, né? A gente fazia aula com todo mundo, aí porque não fazia aula com ela. Mas depois eu as conheci a família e comecei a fazer parte da família. Mas a Nani e o Marcos têm uma experiência missionária muito interessante, já foram em vários lugares do mundo, e depois a gente pode aqui até explorar isso mais na frente. E essa questão do inabalável, né? Porque eu me lembro que o pastor Áureo, ele dizia, ele deu algumas mensagens, elas ficam em nós. Uma vez ele disse assim: nunca diga que se garanta, né? Porque às vezes você diz assim: não, eu sou uma pessoa madura, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, aí a queda é grande. Então ele diga: nunca se garanta, né? A nossa garantia está no Senhor, né? Está no Senhor. Por isso que Paulo diz que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Ele não está dizendo que a gente se entrega às coisas, não, ele está dizendo que a gente tem que se entregar ao Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece. E se a gente sair por aí dizendo que se garante, né? Como muita gente saiu aí se aglomerando, sem máscara, né? sem respeito a si mesmo e aos outros, dizendo que não está acontecendo nada, esse vírus não existe, aí ele pegou o Covid. Né? Então, a gente precisa reconhecer que a gente está numa situação realmente atípica, que a gente não tem perspectiva de mudança a curto prazo, e a gente precisa conviver com isso. E eu achei interessante quando você falou dessa questão do inabalável, né? A fé, o fundamento da fé, né? Esses dias a gente estava conversando, né, Rita, sobre isso, sobre a essência do Evangelho, né? Às vezes a gente se pergunta que a gente passou por tantos lugares e viu tantas coisas e a gente entrou tanto em crise, mas nós estamos aqui, todos nós estamos aqui com a mesma fé. E era interessante perguntar, Senhor, como é interessante, né? Talvez seja o maior milagre, né? A gente passou por tudo isso e nós continuamos com a mesma fé, né? A gente precisa melhorar muito, né? Então, eu queria agradecer a pastora por isso. Nós temos aí
uns 8 minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Essa é uma reunião bem objetiva, né? Caso... E Nani, a gente escolheu assim, porque a galera aqui gosta de conversar. Então, se a gente pegasse um aplicativo que não tivesse fim, aí, meu irmão, podia postar a noite Noite aí, adentro. noite adentro, aí cada um ia dormindo, ia fechando até ficar o último. Aí a gente escolheu algum de 45 minutos para 45 minutos e ponto final. A gente resolve o problema aqui. Tá certo, uai. Aí falou logo primeiro, né? Júlio, MBJ, grande Júlio. Queria agradecer a presença da pastora, tá? Sempre é bem-vindo a gente receber as pessoas que pregam, que já têm uma certa experiência, melhor ainda, né? E agradecer pela palavra, muitas verdades, realmente. A gente não tem dúvida que tudo está sob o controle do Altíssimo, né? Todas as coisas, nada está fugindo da consciência dele, e tudo que está acontecendo, como o nosso amigo Salomão bem citou em um culto que ele pregou, não é somente porque ele permitiu, mas é porque é a vontade dele mesmo. Não é que ele permita acontecer, mas é a vontade dele mesmo que essa doença estivesse sendo estabelecida assim como está. Tudo faz parte do plano dele. Todas as coisas fazem parte do plano dele. Então, realmente, há muitas situações onde quem tem que mudar somos nós. E não a situação, né? E como você bem falou, já está no 2º ano e só piorou, na verdade. Mas vai chegar um momento que vai melhorar, né? Vai chegar. Mas enquanto esse momento não chega, realmente nós temos que mudar, né? Mudar a nossa a nossa maneira de ver a vida, de pensar nas coisas existenciais desse mundo, que são passageiras, e começar a focar mais nas coisas que são eternas, que pertencem verdadeiramente ao reino. E é isso. Queria agradecer, gostei muito da palavra. Glória a Deus pela sua vida, viu, irmã? Prazer em conhecer, parece muito com a Tati, principalmente a voz. É o timbre. A Juliana estava ouvindo que ela está fazendo as coisas aqui, ela também assistiu ao culto todo, a pregação. Ela disse, Júlia, a voz da Tati todinha. Aqui, a voz da Tati. E parece também, é muito semelhante. Prazer te conhecer teu pai, Obrigada. o pastor Alcides. Gente finíssima também, um pregador que a língua seca, mas o homem não deixa de falar, e a resposta sempre né? Ele sempre tem um argumento atrás do outro. Eu gosto muito dele pregando também, e sinto falta dele, porque já tem umas 2 semanas, né, Marcelo? Que ele não aparece, espero que ele apareça. Ele vai estar uma vez por mês com a gente. A gente já combinou isso. Uma vez por mês. Beleza. Meu amigo Eduardo, Ricardo, cadê o Ricardo? Saiu? Já saiu. Saiu. Já tá saindo. Ia mandar um abraço para ele, mas eu falo com ele aqui no particular. Rita, um beijo, Rita. Minha líder. E a dona Iolete. Prazer ver, é a primeira vez que eu vejo também. Seja bem-vinda. Obrigada. Eita. A Rita quer falar, a gente vai tirar o print logo da tela, certo? Não, peraí, primeiro você salva aqui o último print que eu dei, salva aí. Peraí. O Ricardo tava. Salvar aqui. Já salvou. Não, tem outro. Só outro nome. 02. A Tati está sumindo. Pode. Ela some de vez em quando. Não, amor, tem que dar o print lá. Agora eu vou dar o print. Não, desse aí não, da última, que a Odete apareceu. Aí. Tá todo mundo aparecendo. Tá todo mundo aparecendo aqui. Eu peguei 2 prints. Já foi. Salvar com outro nome. Não, 03. 03. Vamos tirar o voto agora, oficial. Aqui, atenção, sorrindo, dona Rita, olhos abertos, viu, Rita? Só sempre lembrando. 1, 2, 3, sorrindo. Pronto, vamos ver se ficou certo. Passou. Ficou legal. Aí a Olete pareceu uma chinesinha. Você mandou sorrir aí, some os olhos. Daí não tem como, né?
Violete, eu lhe conheço de tanto a tarde falar de você, mas eu nunca tinha lhe visto seu rosto. Prazer. Acredita? Mas essa mulher que fala de você todos os dias aqui, Violete, É lutadora. Eu- se fosse Yolanda, ela ia cantando aquela música. Yolanda, eterna. É uma guerreira. É, Ambas, ambas. amém. Aí, Dani, termina a oração, tem 2 minutos e 54 segundos. Nossa! Gente, eu quero agradecer também por estar com vocês hoje. Obrigada, tá? Deus continue abençoando vocês ricamente. Então, vamos orar. Senhor, nós queremos juntos agora, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por este tempo, pela tecnologia. Queremos te agradecer pelos laços que unem os nossos irmãos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem um chamado, uma carreira proposta para cada um. Nós louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor, porque, Senhor, o fato de estarem juntos em oração, tantas vezes, por tanto tempo, Senhor tem dado perseverança aos nossos queridos. Nós agradecemos, Pai, porque essa tem sido a resposta deles ao chamado do Senhor. Muito obrigada por isso. E clamamos, Deus, que neste tempo o Senhor os abençoe de tal forma que cada um possa ver, possa ter a certeza, possa contemplar com seus próprios olhos o fundamento que os mantém firmes. Em nome de Jesus, Pai. Nesse tempo tão difícil, Senhor, nós queremos clamar que o Senhor os abençoe de tal forma que eles possam seguir servindo ao Senhor de maneira a te agradar, Pai. Possam seguir, Pai, buscando ao Senhor de maneira a te honrar. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, e enquanto, Pai, os nossos queridos vão caminhando, vão servindo, vão vivendo e vão lutando, Senhor, possam contar com o teu braço, com tua destra fiel a sustentá-los dia após dia, com teu Espírito Santo ensinando-os neste tempo, em nome de Jesus Cristo. Que ao lerem a tua palavra, ela possa ecoar nos seus corações e com poder alimentá-los dia a dia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós clamamos, nós oramos, abençoa cada família, abençoa, Senhor, cada relacionamento, abençoa o trabalho, Senhor, a obra das mãos dos nossos queridos. Ser, Deus, o provedor para cada um neste tempo, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, gente. Daqui a pouco vai fechar tudo aí, tá certo? Tchau. Muita gratidão. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Obrigado, Dani. Valeu, De mãe. nada, obrigada a vocês. Tchau. Grande abraço. Outro.